maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Hoje é domingo, o dia que o Senhor fez, dia do Senhor, dia de buscar a sua face e ouvir a sua voz. Estamos no 5º domingo do tempo comum, um tempo de buscar, aprender do Senhor e vivenciar o Evangelho da melhor forma possível. Eu quero lhe convidar a tirar um bom tempo, um tempo de meditação, um tempo de aprendizado, um tempo de adoração e buscar o Senhor na beleza de sua santidade. Sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero lhe convidar a cantarmos juntos Louvor a Deus Pai, Inário Evangélico de número 112. Cantemos todos. Esse mesmo espírito de adoração, quero lhe convidar a fechar os seus olhos para adorarmos a Deus em oração. Falemos com Ele. Bendito Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos, Senhor, porque temos o privilégio de sermos Teus filhos. Temos o privilégio de sermos contados entre o Teu povo. Recebe, Senhor, a nossa adoração, pois Tu és o único e verdadeiro Deus, Deus Criador de todas as coisas. Nós bendizemos o Teu nome e Te adoramos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Chegado o momento de ouvirmos o coro Aideia Moraes entoando Ó Vinde a Mim, de Mark Blankenship, sobre a condução da maestrina Helen Heisler e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana.
Eu convido você, se tiver consigo uma Bíblia, a tomá-la nas mãos. Nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 147. É o texto indicado pelo Lecionário Cristão para a nossa leitura neste quinto domingo do tempo litúrgico chamado comum. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 147, cuja leitura faremos completa. Acompanhe a leitura deste passo da Escritura, desta peça do Saltério, onde o salmista nos conclama dizendo assim: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Assim age o nosso Deus, consoante aquilo que declara o salmista, é Deus benigno, misericordioso, abençoador, que tem coroado com graça a história do seu povo, do qual fazemos parte, eu e você também, pela fé e em nome de Jesus. E é a este Deus bendito que nos volvemos nesta bendita hora de oração. Vamos confiar a Ele a nossa humilde confissão, nossas súplicas, nossos pedidos e vamos fazê-lo na certeza de sua benevolência e do renovo do seu favor sobre as nossas vidas. Se você puder, onde você está agora, dobre os joelhos. Se não, ao menos, feche os olhos e eleve os pensamentos ao alto. Conversaremos com o Pai Celeste no íntimo dos nossos corações e mesmo ali, no silêncio, Ele ouvirá a nossa voz e responderá às nossas petições. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos, pois uma vez mais nos concedes a graça de sermos acolhidos por Ti em amor, com nossas vozes súplices, com nossas petições, que formulamos em nosso íntimo e confiamos a Ti, certos de que estás próximo aos nossos corações, sensível àquilo que se passa conosco, comunicando-nos toda a sorte de bem, com o renovo da Tua graça
e do teu perdão, que é sem par, posto que tão somente em ti nós podemos encontrá-lo. Te bendizemos, ó Deus de toda a graça, e rogamos-te o renovo do teu favor divino sobre nossos queridos todos. Como tens abençoado a nós, abençoa também àqueles a quem amamos, familiares, amigos, companheiros de caminhada, tantos que são caros aos nossos corações e preciosos aos teus olhos também, por certo. Derrama sobre todos o teu favor e nós te bendiremos, não apenas de palavra, mas com a inteireza de nossas vidas dedicadas no teu altar, para a glória de ti mesmo e a bênção do povo que é teu. Esta é a nossa oração, feita no nome santo de Jesus Cristo, aquele que veio e virá outra vez, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. O amor de Deus tem sido conosco e com sua infinda graça Ele nos tem abençoado. Isto cantaremos. Santo amor, graça infinita. É o cântico de número 225 do Inário Seja Louvado. Bendigamos ao Senhor com o nosso canto. Há tempo para tudo debaixo dos céus, você sabe disso. E é tempo de nos envolvermos com a causa do Senhor. E você pode fazer isso de muitas formas. Você dedica não somente o seu tempo, mas as suas capacidades, a sua inteligência e também os seus recursos.
Nós gostamos de nos envolver com a obra do Senhor. E ao trazermos dízimos e ofertas ao gasofilácio, nós damos continuidade à pregação do Evangelho que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Você está vendo aí na sua tela os dados para a sua transferência e para o seu Pix. Tudo com muita segurança. E você estará, assim, aproveitando o tempo para abençoar o reino de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, consagrando assim dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor Deus eterno Pai, outra vez nós nos colocamos diante de Ti com um coração cheio de gratidão, pois sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos dado capacidade de produzir, e assim nós recebemos o nosso sustento das Tuas mãos. Nós queremos, Senhor Deus, nos dedicar ao Teu reino. Por isso trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio. E com isso, Senhor Deus, nós dedicamos a Ti dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Eu convido você mais uma vez a abrir comigo sua Bíblia. Estamos visitando o Novo Testamento, as cartas de Paulo. Abramos juntos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 1, onde nós vamos ler desde o versículo 1 ao versículo de número 3. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, as cartas de Paulo. Encontre entre elas a primeira epístola aos Tessalonicenses. Estamos abrindo nela no capítulo 1, lendo desde o seu primeiro versículo ao versículo de número 3. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desse passo das Escrituras, em que fala-se assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos é o trecho inicial de uma carta. Sim, epístola, carta, são termos que se equivalem. E esta carta que estamos apreciando traz a assinatura, por assim dizer, de três figuras bastante distintas, eu diria, verdadeiros gigantes da igreja daquele primeiro momento, do primeiro século. Estamos falando de Paulo, Silvano e Timóteo, cujos nomes figuram já no versículo inicial, na condição de emissários, remetentes desta missiva. Uma carta dirigida à igreja dos Tessalonicenses, ou seja, da comunidade de cristãos que estava alocada naquela cidade, a cidade de Tessalônica. Esta é uma carta interessante, já desde a sua palavra de saudação, que estamos apreciando, por conta do testemunho que nos traz acerca daqueles crentes. No versículo de número 2, os remetentes da carta declaram que estão sempre se recordando dos cristãos de Tessalônica e recordando-se deles em oração perante Deus, rendendo graças a Deus por eles e orando desta maneira em seu favor sem cessar. Mas o que desperta o nosso interesse particular nesta hora é o motivo de tamanha gratidão. Por que esta comunidade era sempre lembrada desta maneira, como um contínuo motivo de ações de graças a Deus? O que a caracterizava, que distinções trazia que a tornassem assim um contínuo ensejo para o gozo perante o Senhor? Nós queremos saber que qualidades são estas tão distintivas e queremos ver se reconhecemos-las também
em nós mesmos, em nossas comunidades de fé, quem sabe em nossas vidas pessoais. E é sobre elas que nós vamos refletir. Elas estão listadas de forma muito didática e fácil de assimilar no versículo de número 3. E é sobre este que eu gostaria que detivéssemos o nosso olhar ao longo desta reflexão. Convido você, portanto, a permanecer com a Bíblia aberta, acessível e com as atenções voltadas para Tessalonicenses, primeira epístola, capítulo 1 e, em particular, o seu verso de número 3. Onde voltamos à leitura, diz-se assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, em primeiro lugar, da operosidade da vossa fé. A igreja de Tessalônica, a comunidade de crentes que havia ali, trazia como qualidade distintiva uma fé operosa, diz-nos a epístola. E para entendermos a natureza desta qualidade, devemos refletir sobre isto. O que é uma fé operosa? Para facilitarmos a nossa apreciação deste motivo, eu quero dividi-lo em duas partes. Falemos um pouco do que é fé e, em seguida, do que faz a fé ser operosa. Quando falamos sobre fé, temos segurança naquilo que a Escritura nos dá a saber por meio da carta aos Hebreus, quando lança-nos esta definição dizendo: fé é a certeza acerca de coisas que se esperam, a convicção acerca de fatos que não se veem. Fé é, portanto, certeza e convicção quanto a coisas que não estão agora perante nós, que vislumbramos, mas que temos por certo que virão ao nosso encontro. Sim, fé é certeza, é convicção e é, portanto, também esperança. Podemos dizer que a fé é o substrato fundamental de toda a espiritualidade. Não apenas da espiritualidade cristã, mas da espiritualidade de um modo geral. Todas as religiões possuem elementos comuns. Via de regra, elas possuem as suas tradições, os seus lugares sagrados, os seus ritos, os seus textos normativos, e isto ocorre também com o cristianismo. Porém, a fé se afigura num elemento que excede em importância a todos os demais, pois é por meio dela que todos estes recebem valor, sentido, significado. A fé é um elemento decisivo para a espiritualidade cristã e era uma característica observável naquela igreja em particular. A igreja de Tessalônica era uma igreja de fé. No entanto, diz-nos o texto, era uma igreja que vivenciava a fé de um modo muito especial e que distinguia aqueles crentes. Aquela igreja tinha uma fé operosa. Operosidade é um termo que remete ao nosso trabalho, às ações que desempenhamos. O fato é que a igreja de Tessalônica tinha uma fé que não se realizava apenas, diríamos, num eixo vertical, numa relação com o divino, o transcendente, mas que se concretizava também na horizontalidade da vida ordinária que eu e você experimentamos aqui e agora.
Era fé que se traduzia em ações concretas e que se tornava, portanto, também labor, fazendo diferença não apenas na vida do crente, mas, sobretudo, na vida daqueles que estavam ao seu redor. A Epístola de Tiago nos ensina algo precioso acerca disto. Ela nos diz que a religião verdadeira, pura e sem mácula, é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades. No dizer de Tiago, portanto, aquilo que traz concretude à nossa espiritualidade e a faz legitimar-se é o exercício da caridade, da virtude, a promoção do bem comum e da justiça. Tudo isso demanda-nos uma outra característica. É bem verdade que o justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para que tenhamos uma fé operosa, como os cristãos de Tessalônica, é necessário que tenhamos também amor. E aquela comunidade o tinha, e de uma forma também distinta e apreciável. Veja, estamos ainda no versículo de número 3, e ele nos diz que os irmãos daquela comunidade eram recordados por Paulo, Silvano e Timóteo em virtude da sua fé operosa, mas ainda, dizem eles, do seu amor abnegado. A abnegação do amor daqueles irmãos fez-se digna de nota. E para entendermos o que é um amor abnegado, como fizemos anteriormente, quero dividir o nosso problema em duas partes. Primeiro, falemos um pouco acerca do amor e, em seguida, daquilo que o caracteriza como abnegado. O amor, na perspectiva bíblica, desde a sua acepção mais elevada, é algo bastante distinto do que ordinariamente referimos por meio desta palavra. De modo geral, associamos o amor a algo que sentimos, seja isto sentimento, seja sensação. Na perspectiva bíblica, o amor na sua acepção mais elevada é algo que não depende de sentimentos ou de sensações. Não é coisa que se sente, mas, sobretudo, coisa que se faz. O amor consiste numa escolha, num ato da vontade, numa decisão consciente que alguém toma em favor de outrem. É desta maneira que Deus nos ama. E se quisermos um modelo excelente para o exercício do amor, devemos mirar a pessoa de Jesus Cristo. Sim, é aquele que tomou o nosso partido, colocou-se ao nosso lado e levou o seu compromisso de amar as últimas consequências. Um amor de tal natureza só pode ser abnegado. A abnegação diz respeito à capacidade que alguém possui de abrir mão, de beneficiar, de favorecer. E é desta maneira que Jesus nos ama. Não busca nada para si, mas busca suscitar em nós aquilo que de melhor poderia ser suscitado. A vida na sua acepção mais plena, vida verdadeira, abundante e perenal. A igreja de Tessalônica era dotada de fé, e fé operosa, mas isto só se tornara possível porque dotada também de amor e amor abnegado. Mas veja, somente uma fé operosa e um amor abnegado não bastam. De fato, é necessário encontrarmos nesta comunidade de fé um terceiro elemento que tornará possível o exercício deste amor.
Sem este elemento, ficaríamos nos perguntando se o amor vale de fato a pena, se é justificável tamanha abnegação. E este elemento está presente ali. Ainda no versículo 3, reconhecendo a operosidade daquela fé e a abnegação daquele amor, temos ainda o testemunho de uma certa esperança, diz o texto, e uma esperança firme. Sim, a igreja de Tessalônica possuía fé operosa, possuía amor abnegado, mas também uma esperança firme. E para entendermos o que isto significa, falemos um pouco de esperança e daquilo que a torna firme. Esperança diz respeito à capacidade que alguém possui de esperar. E os crentes são, por definição, entes que esperam. Estamos sempre à espera de um amanhã que virá. Um amanhã luminoso, um amanhã desejável. Nossa perspectiva da história é diferente daquela partilhada por outros povos, em que a dinâmica da história é vista de forma cíclica, como um círculo que está sempre dando voltas, indo e voltando ao mesmo ponto. Não, a perspectiva judaico-cristã de história é a perspectiva da linearidade. Cremos que a história tem um começo, tem um durante e tem um fim. E este fim ansiamos intensamente. Cremos que Jesus, o Cristo, é aquele que trará termo à história, conduzindo-a ao seu desfecho. E cremos que quando este dia chegar, vivenciaremos a plenitude da graça, na plenitude do reino. E então a nossa alegria será plena também. Esta é a nossa esperança. Mas poderia ser esperança claudicante, vacilante, instável, afirmando-se agora e amanhã nem tanto. Contudo, isto não se dá. Somos como os irmãos de Tessalônica, dotados de uma esperança firme, que não vacila, que não se abala, e isto tem uma razão. É que a nossa esperança acha-se muitíssimo bem alicerçada. Ela está estabelecida sobre um fundamento firme e inabalável, que não vacila, e, portanto, tal esperança não se abalará. E este fundamento não é outra coisa senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este rocha firme e inabalável. Sim, as rochas são símbolos de solidez, durabilidade, permanência. Olhamos para as rochas que nos circundam, aqui na cidade do Rio de Janeiro, como a Pedra da Gávea, o Corcovado, o Pão de Açúcar, e elas nos dão a sensação de que estarão sempre ali. Elas estavam ali antes de nós e permanecerão muito tempo depois que aqui não estivermos mais. As rochas eram vistas pelos homens do tempo da Bíblia como símbolos daquilo que é sólido, consistente, permanente. E é por isto que a figura de Jesus é evocada no ambiente da fé como a figura de uma rocha também. Um fundamento sólido, firme e inabalável, seguro, sobre o qual podemos estabelecer o edifício de nossa esperança. Reconhecemos, portanto, na igreja de Tessalônica marcas que, de fato, fazem jus à menção que recebe na palavra de saudação da carta aos Tessalonicenses. E vemos que estas marcas distintivas são desejáveis a toda e qualquer igreja, a todo e qualquer crente,
a mim e a você. São marcas fundamentais, diríamos, de uma verdadeira espiritualidade cristã. E, portanto, são marcas que devemos procurar em nós mesmos. Uma fé operosa, que se realiza na concretude de atos virtuosos. Um amor abnegado, em que o amante não busca nada para si, mas tudo busca promover em favor do bem comum. Uma esperança firme, que não vacila, que não está a claudicar, pois alicerçada sobre sólido e inabalável fundamento, a rocha que é Cristo Jesus. Tenhamos, portanto, pela graça de Deus e no agir do Espírito Santo, uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. E vivamos seguindo estas virtudes para a glória eterna do nosso bom Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E hoje nós retornamos com a nossa escola bíblica dominical. Sim, depois de um pequeno recesso, nós estamos de volta com o estudo da Palavra de Deus. Ano passado, ao longo de todo o ano de 2023, nós fizemos um voo panorâmico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E este ano de 2024, nós aprofundaremos temas centrais da nossa fé, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. E hoje nós teremos a aula inaugural às 9h30 da manhã. Eu conto contigo, com a sua presença. Eu estarei aqui. Participe também. E hoje, após a Escola Bíblica Dominical, nós temos o culto matutino das 10h30. E neste culto, nós teremos algo muito importante, que é a ministração do sacramento da Santa Ceia. Sim, algo muito importante para todos nós. É um meio de graça. Venha ser abençoado neste momento. Chegado o momento de falarmos com Deus a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.